professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e para-casas devem ser feitos tendo como base o que aprendemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade à nossa disciplina de Língua Espanhola. Peguem, por favor, o caderno, porque hoje vocês vão precisar dele para fazer anotações, tá bom? Hoje teremos a primeira revisão para a nossa avaliação, que será na semana que vem. Então, nessa semana, teremos 2 aulas de revisão. Nesta primeira, vamos revisar todas as matérias e todos os vocabulários que aprendemos desde a página 30 até a página 73. Vou explicar todas as matérias, relembraremos tudo o que aprendemos, assim como os vocabulários. Ao final, vou passar um para casa de revisão para vocês e na próxima aula eu já vou corrigir todas essas atividades e relembrar as matérias novamente. Vamos lá? A primeira matéria que vimos, foi na unidade 2. Nós vamos ver assim por unidades e ir lendo e relembrando tudo que vimos, tá? Então, a primeira lição de vocabulário que tivemos foi de meios de comunicação. La carta, el periódico, la radio, la internet, el ordenador. Vocês se lembravam dessas palavrinhas? Vamos ler novamente. La carta, el periódico, la radio, el ordenador, la internet. La televisión, el equipo de música, los cómics, el teléfono móvil, las revistas. Novamente, la televisión, el equipo de música, el teléfono móvil, los cómics, las revistas. E aí nós temos a conversa entre as 2 amigas, vocês se lembram? Ana, ¿viste el noticiario acerca del concierto de nuestra banda preferida? Guay, este concierto va a ser estupendo. Então temos aí meios de comunicação, maneiras que a gente tem para se comunicar. E aqui aprendemos também as músicas, sobre as artes. Como a unidade se chama Comunicação e Arte, o primeiro capítulo foi Meios de Comunicação e o segundo, Instrumentos Musicais. Vamos lê-los. El cornetín, el violín, el piano, la flauta, el saxofón, el bandoneón, la orquesta. El cornetín, el piano, el violín, la flauta, el bandoneón, el saxofón, la orquesta. La zampoña, la guitarra, el maestro, el bombo, la guitarra eléctrica, la batería. La zampoña, la guitarra, la batería, la guitarra eléctrica, el bombo, el maestro. E aprendemos também, alguns vocabulários de diálogos, como conversar com as pessoas. Observem esse. Me gustan todos los instrumentos. E tu, tocas algum instrumento, Marina? Então, ele disse que gosta de todos os instrumentos e aprendemos aí como perguntar para as pessoas se elas tocam algum instrumento. A gente pergunta assim, tocas algum instrumento, Marina? E ela respondeu, sí, Raúl, toco el violín, igual que mi padre. Él también es músico. Ah, y Pablo, mi hermano menor, toca el piano. E tu? Então ela disse que sim, que toca o violino como pai e que o irmão mais novo dela também toca piano. E aí, ali a gente aprende como perguntar e você? Porque quando a gente responde algo, por exemplo, você toca algum instrumento? Sim. E você? Aí em espanhol a gente fala, e tu? E ele diz, eu toco la guitarra. Então ele toca violão. E aqui aprendemos também outros vocabulários. Observem. El conductor, la maestra, la cantante, los músicos, el fotógrafo, los bailarines, la policía. E aqui a conversa entre a professora e seus alunos. Clase, quiero que conozcan el MAUBA Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Que rico, vamos a ver el Abaporú. Então ela disse que para a classe, que eles iriam conhecer
o Malba, que é o Museu de Arte Latino-Americano lá de Buenos Aires, e um dos garotos sabia que o Abaporu, da Tarsila do Amaral, está lá e está muito feliz de poder vê-lo. Mais profissões. El basurero, el basurero, el cartero, el cartero, el médico, el médico, el bombero, el bombero, el camarero, el camarero. E aqui começamos a unidade 3 com novos vocabulários, né? Temos, por exemplo, essa conversa entre uma mãe e a filha na saída da escola. Mi maestra es uruguaya, se llama Mercedes. Ella es bajita, tiene el pelo negro y liso. Ah, ela também lleva gafas. Então, ela disse que a professora dela é uruguaia, né? A Mercedes, que é baixinha, tem o cabelo bem preto e liso e que usa óculos. E a mãe disse, muéstrame quem es tu maestra, carinho. Então, ela disse, me mostre quem é sua professora. E a garota disse, tenho muitos amigos en la escuela. Tenho muitos amigos na escola. E aqui, né, aprendemos, então, os advérbios, que são uma classe gramatical de palavras que modifica o verbo, um adjetivo e um outro advérbio também. E ele nunca modifica um substantivo. Ele é uma palavra que não vai nem para o plural, nem para o feminino, para o masculino. Por exemplo, o bebê nasceu aqui. O bebê nasceu ontem. O bebê nasceu de manhã. Todos eles são advérbios e percebam como eles modificam o que a gente pensava antes. Se fosse só o bebê nasceu, seria algo bem diferente, né? Seria só o bebê nasceu. Mas quando a gente fala o bebê nasceu aqui, ele modifica o local. Quando a gente fala o bebê nasceu ontem, ele modifica o horário. E quando a gente fala o dia, né? E quando a gente fala o bebê nasceu de manhã, modifica o horário. Então, o advérbio sempre vai modificar algo ali na interpretação que a gente vai ter na frase, né? Então, para aprender um pouco mais, esses foram os advérbios que a gente aprendeu em espanhol. Ayer, viernes, recebi uma tarjeta postal de meu primo Luiz. Então, ele disse, ontem, na sexta-feira, eu recebi um cartão postal do meu primo Luiz. Então, o advérbio é ayer, ontem. Porque se a gente fala viernes, pode ser qualquer sexta-feira. Viernes, qualquer sexta-feira. Mas quando ele fala ayer, ele diz, olha, ontem. O segundo, hoy, sábado, voy a ver una película en la tele. Então, hoje, sábado, eu vou ver um filme na televisão. Então, o advérbio é hoy. Hoy. Hoje. Não é qualquer sábado, é hoje. Mañana, domingo, voy a enseñar a la abuela a usar el ordenador. Então, amanhã, que é domingo, eu vou ensinar minha avó a usar o computador. Olha só que bonitinho. Então, o advérbio, mañana. Ayer, hoy, mañana. Os três são advérbios. Mais alguns. Antes no me gustaba leer. Ahora leo todos los días. Después pienso ser escritor. Então, os advérbios são antes, agora e depois. Antes, no me gustaba leer. Algo que já passou. Ahora, leo todos los días. Então, agora, nesse instante. E después, pienso ser escritor. Algo que ainda vai acontecer. Advérbios, antes, ahora, después, ayer, hoy, mañana. E vemos também, né, durante todo o livro de vocês, os verbos no presente do indicativo. O verbo no presente do indicativo é utilizado no tempo presente, no momento em que acontece a ação. É o tempo de agora. E são os verbos que a gente mais utiliza nas nossas frases, né? Então, por isso, vocês passam aí um tempinho estudando eles. O verbo tocar, ele foi estudado por causa dos instrumentos musicais, né? A gente aprendeu sobre os instrumentos, então tínhamos que aprender a falar que tocamos esses instrumentos. A gente conjuga os verbos, o verbo tocar no presente do indicativo assim. Yo toco, tu tocas, vos tocas, él toca, ella toca, usted toca, nosotros tocamos, vosotros tocáis, ellos tocan, ellas tocan, ustedes tocan. O verbo querer também no presente do infinitivo. Yo quiero, tú quieres, vos querés, él quiere, ella quiere, usted quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren, ellas quieren, ustedes quieren. E aí, fomos para um outro lado, né? Aprendemos sobre os advérbios, sobre os verbos e agora os adjetivos.
Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo, indicando um atributo, uma qualidade, né? Flexionam-se em gênero, então eles vão para feminino e masculino. Por exemplo, lindo, linda. E também de número, ou seja, singular e plural. Por exemplo, lindos, lindo. Linda, lindas. E também o grau aumentativo e diminutivo, como lindinho, lindinha. Lindão, lindona. Então, exemplo, o pássaro é lindo, a mulher é bonita. E os adjetivos que aprendemos aqui são sobre as maneiras como a gente se sente. Espantado, aburrido, sorprendida, molesto, feliz, tímida, enamorado, ansiosa. E também aprendemos, né, os adjetivos para explicar como somos. Os olhos podem ser verdes, azules, marrones e negros. O cabelo, né, el pelo, pode ser calvo, corto, largo, liso, rizado, rubio, pelirrojo, castaño, negro, entrecano. La tez, né, a pele, morena, blanca, negra. E o físico, né, como podemos ser fisicamente? Alto, bajo, gordo, delgado, joven, mayor, com barba, com bigote. E o você, o que a gente aprendeu, né, também, mas a gente vai falar bem rapidamente, que é aí essa maneira que alguns países utilizam os pronomes, né? Estamos acostumados a ver yo, tu, ele, nosotros, vosotros, ellos. Eles, na verdade, utilizam, e essas pessoas utilizam assim, né? Para tratar uma pessoa informalmente, ou seja, pessoas que eu já conheço e que trato de igual para igual, utilizamos tu e vosotros. E pessoas que não conhecemos, pessoas que acabamos de encontrar, pessoas mais velhas, utilizamos usted e ustedes, que seria formal. Quando a gente tem o você, a gente não utiliza nem o tu, nem o vosotros. Eles são cortados. Utiliza-se somente vos e ustedes para informal e usted e ustedes para formal. Então, esse é o você. E os vocabulários foram os seguintes. Se preparem porque tem muito vocabulário. Concierto é o show. El equipo de música é o equipamento de música. El ordenador é o computador. El periódico, o jornal. El teléfono móvil, o celular. La carta, a carta. La internet, a internet. La radio, a rádio. La televisión, a televisão. Las revistas, as revistas. Los cómics, revistinhas em quadrinhos. Periódico, jornal. Cumpleaños, aniversário. Lejos, longe. Chateamos, de chatear é conversar pela internet. Ordenador é o computador. Periódico, o jornal. Teléfono, telefone. Teléfono móvil, celular. Comunicação, comunicação. Arte, arte. Rádio, rádio. Tarjeta postal, cartão postal. Calle, rua. Sobre, envelope. Destinatário, o destinatário. Remitente é o remetente. Calle, rua, né? Como já havíamos falado. Revista é uma revista. Carta é uma carta. E correio eletrônico, o e-mail. El bandoneón é o bandoneón. El bombo é o tambor. El cornetín, a corneta. El maestro, o maestro. El piano, o piano. El saxofone, o saxofone. El violín, o violino. La bateria, a bateria. La flauta, flauta mesmo. La guitarra é o violão e la guitarra elétrica, a guitarra. A gente precisa lembrar dessas diferenças, tá? La guitarra elétrica em espanhol é o que a gente em português chama de guitarra. E la guitarra é o que em português a gente chama de violão. La orquesta é a orquestra e la zampoña é zampoña, que é um tipo de flauta, aquele tipo de flauta de bambu, né, de madeirinha. Agora das profissões. El basurero, o lixeiro. El bombero, o bombeiro. El camarero, o garçom. El cartero, o carteiro. El conductor, o motorista. El fotógrafo, o fotógrafo. El médico, o médico.
La cantante, a cantora. La maestra, a professora. La policía, a polícia. Los bailarines, os bailarinos. E los músicos, os músicos. Agora, maneiras de se sentir. Espantado é espantado. Aburrido é entediado. Surpreendida é surpreendida, surpresa. Feliz é feliz mesmo. Tímida, tímida. Enamorado, apaixonado. Molesto é irritado. Ansiosa é ansiosa. Entrecano, a maneira de ser fisicamente. É grisalho, estou ficando entrecana. Delgado é magro. Calvo, careca. Corto é o cabelo curto. Largo, longo. Liso é liso. Rizado, encaracolado ou ondulado. Rubio é loiro. Pelirrojo, ruivo. Castanho, castanho. Bigote é bigode. E maior quer dizer velho, tá? Quando eu digo minha irmã é maior que eu, quero dizer que ela é mais velha que eu. Então, os exercícios de revisão para vocês são os seguintes. Vocês vão fazer a página 100 até a página 107. São 10 questões sobre essas matérias que nós vimos agora, tá bom? Na próxima aula, eu vou corrigir todas elas e eu tenho certeza que vocês vão ter acertado tudo. Não precisam se preocupar, porque se vocês assistiram essa videoaula, entenderam as matérias e vão conseguir fazer os exercícios, tenho certeza que a avaliação vai ser muito fácil. Nada que está na avaliação está fora da videoaula. Tudo que vocês precisam para fazer a avaliação é assistir essa videoaula e a próxima, tá bom? Nos vemos na próxima aula para as correções. Estudem bastante e lembrem-se, juntos no caminho certo.